Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast da FERJ, o espaço onde a fisioterapia sai do papel e entra na vida real. Se você é fisioterapeuta recém-formado e acha que as oportunidades passam rápido demais, esse episódio é para você. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Eu sou o Hugo Gil, fisioterapeuta, e hoje a gente vai falar sobre as conexões, agendas e todos os bastidores da FERJ, sem romantizar, sem enrolar e com o pé na realidade. E hoje a gente tem como convidado aqui polêmico, vai trazer vários detalhes e os bastidores da FERJ, como que é importante a gente se atualizar dentro da profissão. E para esse papo eu convidei o Léo Brito, que é o segundo secretário da FERJ aqui com a gente. Beleza, Léo? Tudo bem? Tudo ótimo, Então vamos estar iniciando, pode se apresentar para a galera. tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade. Sou Leonardo Brito, sou fisioterapeuta, formado há 20 anos, me formei em 2005, né? Então entrando aí no 21 anos. E comecei a participar desse movimento associativo, na verdade, pela valorização da fisioterapia, desde a época de faculdade. Então, na época de faculdade, eu já comecei a participar de eventos científicos dentro da faculdade. Me recordo que, por volta do ano de 2002, 2003, nós organizamos no Centro Universitário Plínio Leite, aqui em Niterói, extinto, né, essa faculdade, hoje é uma outra instituição. Nós organizamos um evento em Niterói, onde nós tivemos 400 inscritos. Top. Então, a partir dali, eu comecei a pegar o gosto, né, pela parte científica, né, pela organização, pela valorização profissional. Comecei minha vida profissional, né, em atendimentos, sou da área da traumato-ortopedia, fiz algumas especializações, também fiz acupuntura, e meu ingresso mesmo numa associação foi na FERJ, na Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, e foi por volta de 2012, 2011, 11 ou 12, através de um convite, né? Nós tínhamos no Rio um movimento resgatando os valores da fisioterapia, Top. organizado por um grupo de fisioterapeutas, né? E o objetivo era reabrir o Sinfito, o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, e a Associação de Fisioterapia, né, de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, que estava fechado há anos. E esse movimento, até então não participei, mas o Dr. Leandro Azeredo, né, ele foi um dos líderes durante o movimento, e eles reabriram essas duas entidades. E o Leandro foi o presidente da FERJ nesse período. E aí, por volta do ano de 2011, 2012, ele me convida a integrar o departamento de traumato-ortopedia, onde eu iniciei vários eventos na FERJ, até que nós construímos aí o primeiro congresso, que foi o PhysioConnect, que foi na UF em Niterói, né? E aí, fui começando a me engajar, né, no poder associativo. Depois disso, passaram alguns anos, comecei a ter convites, né, e me interessar mais por outras associações. Atualmente, né, continuo na FERJ como segundo secretário, né, deixei agora há pouco a presidência da FERJ e ingressei na Abrafito, que é da minha especialidade aqui na regional, como secretário também. Faço parte da diretoria da Associação de Fisioterapeutas do Brasil e estou hoje também conselheiro do CREFITO 2 aqui no Rio, né? Além de ser professor universitário. Então, o meu engajamento aí na fisioterapia vem aí ao longo dos anos, né? E pensando sempre na valorização profissional, né? Nós vamos nesse bate-papo, vou ter a oportunidade aí de falar de alguns movimentos que nós tivemos com a associação, né? O papel aí da associação, né? Paralelo aí aos acontecimentos da fisioterapia. Top, muito bom. É muito importante a gente mostrar isso, né? Como é importante a valorização profissional e como que a gente influencia nisso. Às vezes a gente acha que não tá, não tem conexão com isso, mas o papel nosso profissional é mostrar como que a valorização profissional ela influencia em todo o nosso ciclo, né? Perfeito. Vamos ao quadro. Todo fisio já passou por isso. Quem nunca ficou sabendo de um curso incrível e depois que ele já aconteceu? Ou pior, quando alguém posta foi transformador e você descobre que nem sabia que existia. Por que é tão difícil acompanhar as oportunidades na nossa área? Eu acho que mais difícil é por conta do incentivo. E tudo começa na academia, no momento seu da faculdade. Eu queria voltar aos meus 20 anos e ingressar de novo numa academia, estava até brincando isso outro dia, e justamente para poder aproveitar as oportunidades que
essa academia proporciona para a nossa vida profissional. Participar de eventos científicos, estar antenado quanto à nossa profissão, ela é fundamental para nós conhecermos, né, a profissão. Sim. Isso é muito importante. Procurar um curso, né, geralmente aquilo aconteceu. Por que isso acontece? Os profissionais, eles não sabem quem são as referências da fisioterapia. Infelizmente, isso não é visto na academia, a história da fisioterapia. Às vezes eu falo um nome para um aluno, ou outro aluno fala, quem é esse cara? Né? Os alunos falam, eu sou a referência. Eles apontam para mim, professor, você é a referência. Eu falo, eu não sou referência de ninguém. Eu sou apenas um facilitador aqui dentro. E aí eu começo a falar os nomes dos profissionais para aqueles alunos. Quando o aluno me procura, né, para perguntar sobre um curso, eu sempre faço a seguinte pergunta. Veja o currículo do profissional e veja quem é esse profissional. Curso qualquer um dá, mas de qualidade é difícil. Então eles perdem a oportunidade porque os acadêmicos não conhecem as referências da categoria, né, e os profissionais. E quando se formam, então, viram profissionais e aí não sabe a quem recorrer justamente na hora de uma qualificação. É muita coisa, aquela coisa do achismo, né, que eu acho que aquele blogueiro, aquela pessoa que tá sempre postando, aí acaba indo para esse lado e não vê o lado mais científico da coisa. Acho que o problema é mais isso. É isso. Outro dia eu estava pelo Instagram, isso tem um tempo, e eu vi uma profissional falando de osteopatia. E essa profissional, ela veio criticar a osteopatia, falando que as bases científicas da osteopatia estavam erradas. E eu parei e fui ver quem era essa profissional. E me assustei, porque aquela profissional, ela tinha mais de 30 mil seguidores, e aí eu não sei se é comprado ou não, não fiz esse detalhamento com ela, mas 30 mil. Quem olha aquilo ali, né, uma pessoa que não está acompanhando na categoria, não sabe quem são as referências, acaba acreditando sobre aquela Até parte da porque rede a pessoa social. usa aquela estratégia de marketing que traz autoridade para ela É. naquele momento ali. E Hugo, interessante que essa profissional, quando eu fui ver, ela vendia um método. O método do nome dela. E aí eu sabia por que ela falava isso, justamente para vender para os profissionais. Então, assim, se você não tem referência, você não sabe quem são as referências. Hoje, na traumatortopedia, se nós formos falar de referência em terapia manual aqui no Rio, não tem como falar do Palmiro, não tem como falar do Edelberto, não tem como falar do Dan. Né? Então, são pessoas diferentes. Por que esse profissional não vai procurar esses profissionais para fazer um curso de qualificação? E aí procura um profissional que, desculpe, às vezes ele é até bom, se formou há pouco tempo, mas ele não tem uma bagagem clínica, não tem um conhecimento de prática baseado em evidências tão apurado assim para poder estar passando conhecimento. E onde isso acaba causando a problemática? Na assistência. Então você tem, às vezes, a fisioterapia, né, como as pessoas falam, que a fisioterapia não funciona. Funciona, quando bem aplicada com raciocínio Exatamente. clínico. Então isso vem das qualificações, na verdade, é isso. É complicado. A gente tem que saber dosar e preparar os futuros profissionais justamente para isso, para eles serem críticos, né? E não aceitar tudo que falam, né? É isso, é isso, é isso. E tudo começa dentro das instituições, dos eventos científicos. É muito chato você organizar um congresso, às vezes, participar da organização do congresso, quando você vê um número de inscritos baixo. Onde estão esses profissionais? Sim. Nós temos hoje no Rio mais de 30 mil fisioterapeutas. Está batendo aí 40, 50 mil, então é muito fisioterapeuta. Muito. Por que não enche um congresso? Por que eles não estão atualizados ao ponto? Sim. Né? E aí fica no Instagram vendo os videozinhos, os Exatamente. TikToks, né? Tudo bem, é a nova geração, mas a gente não pode esquecer da parte da ciência, que aí as associações elas entram, né, com um papel fundamental justamente de permitir essa educação continuada. Perfeito. Aí que entra a FERJ, né, como associação que tenta resolver esse caos aí, né? Não, entra a FERJ não. A FERJ foi a primeira associação de todas. Sim. Ela foi a primeira. Ela foi fundada em 1963. E aí vocês podem estar se perguntando, 63? Mas a profissão foi regulamentada em 69. Exatamente. É mais antigo que o Crefito. Mas ela participou da regulamentação do Crefito, da profissão, então ela tem um papel fundamental. Sim. E naquela época, o estatuto dela já dizia que era propagar ciência.
Era discutir isso. Para você ter uma ideia, pra você ter ciência, o vice-presidente da Aferj, no seu ato de constituição, ele foi o primeiro presidente do CREFITO, que foi o Tribuzzi. Olha que interessante. Então, a Aferj, ela é um patrimônio histórico e ela, em 63, já pensava na educação continuada dos profissionais que, né, da profissão que nem era regulamentada, né? Sim. Então, tem muito isso. É verdade. A gente saber dosar e saber diferenciar também, né? O que é conselho, o que é associação. Sim, que é uma das, sim. Isso é difícil. Muitos acadêmicos ainda têm essa dificuldade. Não, né? profissional Até profissionais mesmo, né? No fim das contas, não falta oportunidade, falta organização profissional. Vamos agora ao quadro mito ou verdade ou depende na física. Agora é jogo rápido, tá, Léo? Eu lanço uma frase e você me responde se é mito, se é verdade ou se depende. Evento de associação é só palestra chata? Mito, totalmente mito. Totalmente, É o momento da educação continuada, da atualização, dos Sim. profissionais de referência, dos estudos, da prática baseada em evidências. Totalmente mito. Às vezes o problema não é o evento, é a expectativa errada, né? Eu vou ter aqui uma observação. Uhum. O aluno não aproveita a agenda institucional. Ele não aproveita porque ele não conhece. Ele não busca isso. Uhum. O aluno, hoje, ele não é incentivado. Infelizmente, isso acontece na academia. Eu sou professor universitário e eu vejo isso. Ele não é incentivado pelos próprios docentes a participarem dos eventos. Se os docentes não vão, os alunos não Não, isso é verdade. não vão. Né? Então, isso acontece muito na academia. E o aluno fica, não sabe do congresso. Não. A universidade não abre as portas, as coordenações não abrem as Não portas. procura saber também, né? E o aluno não Também. procura, porque ele não tem aquele incentivo do único que deveria incentivar ele, Sim. que é o docente. Se o docente não participa, ele também não vai para um congresso para se atualizar. Exatamente. E aí é uma crítica minha. Né? Eu participo de todos os congressos possíveis, principalmente da minha área. Se tiver que ir para Brasília, para Minas, eu vou. Né? E não como palestrante, eu vou como participante. E assisto todas as palestras. As que eu consigo, né? Que são várias. Mas sempre procuro me atualizar. Então, ouvir o que as pessoas estão fazendo pela fisioterapia, né? O que estão pesquisando, como é que é a prática baseada em evidências. Infelizmente, isso não é difundido dentro da faculdade. Nos próprios eventos da faculdade, quando tem a palestra de um profissional, às vezes, de nome, com currículo, quando você chega no auditório, o auditório está vazio. Essa é verdade. Aí o aluno ele prefere, às vezes, ir para um sábado de sol à praia do que participar de um evento. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Mas eles não sabem, eu acho que é por culpa mesmo da divulgação, porque as associações elas divulgam, mas hoje o poder associativo ele não é tão forte, né? Você vê as associações ainda, muitas associações lutando para se manter, né, com poucos associados. Isso é muito ruim, porque você acaba tirando, né, a valorização profissional, o congregar, né, da profissão, e a luta pelos seus direitos. Quando você participa de um movimento associativo, é um movimento onde você vai defender os seus interesses. Sim. E aí aquele profissional não participa, e aí as coisas... Acaba deixando de se atualizar, perdendo a oportunidade, e a gente acaba perdendo a oportunidade de trazer mais valorização profissional mesmo, né? A questão é na valorização profissional. Porque vira uma mesmo. reação em cadeia, né? Um efeito dominó que a gente estava Sim, falando. sim. Agora vamos ao quadro que se a profissão falasse. Se a fisioterapia falasse hoje, o que ela diria para o profissional que só aparece quando precisa? Vai embora. Acho que é isso. O profissional que só aparece quando precisa, vai embora. Deixa a sua profissão, vai fazer outra coisa. Não tem valorização pela profissão. Vou ser polêmico aqui. Não, tá certo. É isso. Tá ótimo. Isso aí. Porque eu acho que a gente tem que aparecer independente, né? Porque a pessoa só aparece quando convém, né? Ela não, eu não vejo... é um profissional ativo na profissão. Vamos lá, os movimentos. Eu vejo muitas pessoas apontarem o dedo, né? Cobrar. Aí aparece. Mas na hora de fazer, não faz. É culpa de quem? E aí entra as representações. A culpa está nas representações. Mas calma aí, o que você faz? Né? Vou dar um exemplo. Um tema polêmico, home care. Né? O home care paga pouco para o profissional. O profissional reclama do home care.
porque ele recebe pouco. Mas ele só recebe pouco porque ele aceita aquilo ali. Então ele Exatamente. reclama, mas não faz nada para mudar o cenário. Eu acho que se tivesse, assim, um consenso, ninguém aceitasse, teria mais facilidade deles mudarem o valor. Mas o problema é que um aceita, aí o outro aceita, e quando... Eu não gosto de falar isso, a gente está aqui no podcast de fisioterapia, mas a gente tem que aprender com outras profissões. Sim. Existe uma outra profissão na área de saúde que esses profissionais, e aí eu vou dar um exemplo mesmo, a própria medicina faz isso. Sim. Você não vê anestesista, maioria recebendo pelo plano, é por fora. Exatamente. Hoje os pediatras não estão mais aceitando plano. Por quê? Eles se juntam, já que não tem uma valorização de remuneração, vamos ter a nossa valorização por fora, né? Isso na fisioterapia não acontece. Quem trabalha com plano de saúde só reclama. Mas a pergunta que eu faço a esse profissional que é dono de clínica, que está reclamando do repasse do plano de saúde, você entrega para o gestor do plano de saúde resultado? Porque aquele paciente ele vai com 10 sessões, né? Sessão, e eu já falo, sessão é sessão de cinema. Sim. 10 atendimentos. Né? Ele vai para a fisioterapia com aquilo ali fechado. Uma questão social, tá? Porque não existe nada que obrigue a fazer aquilo ali. Os planos de saúde que determinaram aquilo ali. Então vai para lá com 10 atendimentos. Você como fisioterapeuta, existem casos que você resolve em 3, 4 atendimentos. Se eu sou gestor de plano de saúde, e vejo uma clínica que está dando resultado, para eu, gestor, aquela clínica é a melhor possível. Então eu vou valorizar aquela clínica. Mas o que acontece é que as clínicas, elas atendem os pacientes e faz aquele lenga-lenga que a fisioterapia já está há um bom tempo. Sim. Né? O aparelhinho... que a gente levanta sabe o bracinho. Que não é fisioterapia de verdade. E isso né? não é fisioterapia. Não é fisioterapia. Então, esse profissional ele só vai aparecer em momentos que ele precisa. Sim. Ele só cobra em momentos que ele precisa. Mas ele não faz nada pela profissão. Isso tem, em qualquer profissão tem, tá? Sim. Não é só na fisioterapia, não. Na medicina tem, na odonto tem, na administração tem, no direito tem. Enfim, todas as profissões têm isso. Acho que isso é do ser humano. Mas a gente vê na fisioterapia bastante isso. Muito grande. Muito grande. Acho que mais do que nas outras, como a medicina, por exemplo, que eles são mais unidos. Sim. E eles se negam mesmo, né? O interessante é que na nossa profissão, a gente se depara, às vezes, com relatos, e que isso é totalmente contra o código de ética. Mas aquele profissional fisioterapeuta que recebe um paciente e ele acaba... falando mal do trabalho de outro profissional fisioterapeuta. Sim. Né? Falta de ética completamente. Né? Faz o seu, faz o seu trabalho. Mostra resultado com o paciente. E eu acho que quando a gente fala diretamente com a pessoa, ao invés de tentar queimar para o outro, tipo, tentar dar um toque na própria pessoa, ao invés de tentar queimar para o outro, eu acho que você mostra um profissionalismo muito maior e a pessoa ganha seu respeito também. E traz mais valorização profissional. Exato. Eu sempre tive isso com meus pacientes, graças a Deus. O que a profissão ganha quando o fisioterapeuta se envolve mais com eventos e instituições? Ganha valorização profissional, ganha ciência, ganha o que todo mundo reclama, remuneração, ganha mercado de trabalho, novas áreas de abordagem, porque dentro dos eventos científicos saem os campos de atuação. Um dado da AFERJ. Hoje a gente fala da fisioterapia em urgência e emergência. Sabia que esse movimento começou na FERJ? Caramba. Em 2013, quando o Dr. Mariel Patrício e o Dr. Gabriel Maia, a convite do Dr. Leandro, começou a realizar o evento de jornada científica da FERJ de urgência e emergência. Caramba. E hoje é uma realidade no Brasil. No Rio de Janeiro temos uma lei que insere o fisioterapeuta nas UPAs. Olha que interessante. E esse movimento iniciou... Temos a Associação Brasileira de Fisioterapia em Urgência e Emergência, e esse movimento saiu de onde? Da FERJ. De dentro da FERJ. E muita gente não sabe disso, né? As não pessoas sabe. Fazem tantos cursos, tantas coisas de urgência e emergência e não sabem o meio da FERJ. Quando eu estava presidente da FERJ, um dos meus últimos atos foi de dar felicitações de Natal no Instagram da FERJ. E uma das minhas falas foi justamente essa, que a FERJ ela fica esquecida, né, pelos profissionais, pelos acadêmicos,
e pelos movimentos que ela acabou participando. Se envolvendo, né? E Se as pessoas envolvendo. fazem tantas coisas que surgiu na FERJ e não sabem, né? Disso. Então, desses movimentos da ciência, sai a área profissional. Então, se a fisioterapia evoluiu em 14 especialidades, se eu não me engano, se eu não estiver errado, 14 ou 16, tá? Entrou uma, saiu outra, tem que dar uma olhada lá, mas entre tantas especialidades, todas essas especialidades saíram por demanda de mercado e por ações científicas, por eventos científicos, por estudos, né, que acabaram abrindo campo de atuação para o fisioterapeuta. Caramba. E muitas pessoas, profissionais mesmo, não se dão conta disso, né? Isso. Participar não é favor para a associação, é investimento para a própria profissão. Agora vamos ao quadro Bastidores da Físio. Agora pergunta. Me conta a história real da FERJ. O que virou conexão, trabalho ou virada na profissão? Eu acho que já contei uma, né? Acho que a área de urgência e emergência. A FERJ em relação à regulamentação profissional, que eu também já contei. Ela participou da regulamentação da profissão. Lá na sede da FERJ tem alguns documentos que mostram assinaturas, né, da época antes da regulamentação da profissão. Então, antigamente, a profissão ainda não era regulamentada e esse grupo de profissionais eles se uniram justamente para tentar trazer uma valorização profissional. Nós ainda éramos técnicos, né, em fisioterapia nessa época, antes de 69. E começou esse movimento justamente para discutir sobre a profissão e hoje nós estamos aí com essa profissão linda, maravilhosa. A FERJ ela já participou de movimento da lei do ato médico. Quem não sabe, eu tomei bala de borracha numa manifestação. Caramba. Sem ter culpa, claro, sem fazer baderna. Mas você está no meio de uma manifestação, você acaba tomando bala de borracha na hora daquela... Mas foi num movimento por volta, agora eu não me recordo, mas 2013. E esse movimento de ato médico, né, que era a regulamentação da medicina, que era colocar como tutela todas as outras profissões de saúde, e nós fomos às ruas reivindicar isso. Todas as profissões da área de saúde se uniram. Então foi um momento também de união no país por conta de várias outras reivindicações. Então eram aquelas passeatas longas que tinham no Rio, mas que depois sempre acabavam em confusão. Então às vezes você estava ali no meio, é igual quando você está num jogo no Maracanã, né? Se sair uma briga do teu lado, a polícia vai vir para dispersar e vai sair botando todo mundo para correr. Né? E naquela ocasião eu tomei uma bala de borracha, aquilo dói. Mas assim, a FERJ participou de movimentos, entregou documento ao ministro da Saúde na época. Enfim, fomos a Brasília com representação. Eu lembro que alguns colegas foram de ônibus, alugaram um ônibus para levar um contingente de profissionais para poder reivindicar, né, o veto desse ato médico. Né? E graças a Deus, na ocasião, o presidente da época vetou justamente o artigo que colocava por tutela, né, todas as profissões dentro aí da parte médica, né? E aí foi uma vitória para todas as profissões e para o Sistema Único de Saúde. Isso não aparece no certificado, mas acaba mudando tudo, né? Isso são pontos positivos que uma associação ela pode, né, fazer para a profissão. Sim. Né? Ela luta pelos direitos da profissão. Porque existe diferença entre sindicato, associação e conselho. Então, existe diferença. Cada entidade ela tem um papel fundamental. A FERJ também mudou a minha vida. Né? A partir da FERJ, você começa a estar no meio, você cria network, abre portas para você poder trabalhar, você é chamado para participar de eventos, as pessoas te conhecem. E com isso as pessoas conseguem, né, te indicar paciente, porque você acaba estando ali em evidência. Sim. E os seus próprios colegas acabam te encaminhando pacientes. Hoje eu atendo a área de traumato-ortopedia, mas um colega meu de respiratória, que trabalha na associação, ele me indica pacientes de traumato-ortopedia, porque não é a especialidade dele. Então a associação ela tem esse cunho. E a profissão tem muitas variedades de profissões, né? Sim. De forma... De áreas. De áreas. E agora a FERJ ela vem de um movimento, né, onde começou também dentro da FERJ.
os distúrbios do sono. Iniciou dentro da FERJ. De novo, Dr. Leandro Azeredo, Dr. Mauro Santos, começaram a fazer pequenos eventos, introduzir certas palestras, e a partir daí começou a congregar profissionais da área do sono também para dentro da FERJ em alguns eventos. E que evoluiu hoje, nós temos uma área de atuação do fisioterapeuta. Enfim, tem papel fundamental. Uma vez um profissional virou para mim e falou que de repente seria o momento de fechar a FERJ porque ela já tinha cumprido o papel dela no cenário da fisioterapia. E aí eu parei para refletir todo o cenário que ela cumpriu o papel. Ela está cumprindo até hoje. Apesar de ter poucos associados, ela vem cumprindo o papel dela, que é a ciência, é a prática baseada em evidência, é congregar, é difundir a ciência e abrir campo de atuação para o fisioterapeuta. Muito bom, perfeito. Agora vamos ao quadro Dica que eu gostaria de ter ouvido antes. O que você gostaria de ter ouvido antes de ter se formado, logo no início ali de você, início da profissão? Estude. É o que eu falo para os meus alunos. Estude. Mas os alunos não ouvem professor, não ouvem pai e mãe quando manda estudar no colégio, mas eu estudo. Estudo muda a vida. O estudo leva a você a estar em meios que vão abrir portas para a sua profissão, a sua vida pessoal e profissional. Eu acho que é isso. E aproveitar as oportunidades, né, que aparecem dentro da academia, voltando à academia. Né? E eu acho que tudo começa dentro da academia. Hoje o aluno ele sai da universidade, ele não sabe aonde ele vai trabalhar. Então ele quer fazer logo uma pós-graduação achando que aquilo ali vai abrir portas, né? E eu falo muito para os alunos, o diploma de uma universidade é um papel apenas. É um papel. Aquilo ali não te garante que você vá atuar. Né? Aquilo ali é só um papel. Aí você se registra no conselho, também aquele número não vai te garantir que você vai atuar. Até porque você precisa ter paciente. Enfim, eu acho que essas oportunidades, criar o network durante a faculdade é fundamental. É sair do guarda-chuva da faculdade. Então, vou dar um exemplo. Dou aula em algumas instituições, às vezes naquela localidade, o aluno não sai daquela localidade, ele fica só preso. Esse evento é muito longe. O aluno mora em Niterói, tem preguiça, ou o profissional tem preguiça de ir para o Rio. Né? Exatamente. O aluno mora na Baixada, tem preguiça de ir para o Rio. Enfim. Só quer eventos ali no local dele. Só quer. E não vai ter. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer um curso, não tinha, no Rio já tinha passado, Sim. Eu não pude, e abriu um curso em Brasília. O que eu fiz? Eu me inscrevi, comprei passagem para fazer o curso em Brasília. Enfim, fui atrás de uma qualificação profissional de qualidade. Sim. É importante a gente buscar o conhecimento independente de onde ele esteja. O problema é que eles querem que o conhecimento chegue até eles. Né? E dá para ter o conhecimento. Por quê? As pessoas falam da questão financeira. O congresso é caro. Tudo bem, congresso de uma especialidade, vou pegar a Sobrafia, a Abrafito, para a realidade de um recém-formado, é mais puxado. Né? É mais puxado, sim. Até porque tem passagem. Mas para o profissional não, dá para ir. Sim. Tá? Mas existem congressos mais em conta. O Congresso da FERJ é um congresso regional do estado e ele é acessível. Em torno de R$100, R$80 a inscrição. Gente, isso... Mas paga para um restaurante R$200, R$300. É questão de prioridade, né? Você saber o que realmente a prioridade. E existem eventos, eu me recordo há um tempo atrás, na associação, quando nós tínhamos as reuniões científicas que eram gratuitas. Ia para dentro das universidades para fazer reuniões científicas sobre determinado assunto. E o quórum era baixo. Nem os alunos da universidade iam. Então, Hugo, falar para você, mas vou falar para todo mundo que está assistindo esse podcast. Se com o estudo está difícil, imagine sem. Então, se você não se qualifica, se você não faz atualização, você não vai ter campo de atuação. Você não vai ter assistência de qualidade. Você não vai ter abertura de portas, né, para você poder atuar, para você poder trilhar o seu caminho dentro da profissão. Então, essa é a dica que eu dou para
vocês que estão assistindo hoje esse E podcast. é muito importante a gente reconhecer também que a gente tem que estar sempre se reciclando, porque às vezes tem aquele profissional que acha que sabe tudo, que é bom em tudo, e isso que fecha a mente de muitos profissionais. E quando a gente reconhece que a gente precisa de conhecimento, tá sempre se reciclando, sempre se aprimorando na profissão, isso muda completamente. Você não precisa saber tudo. Você se forma generalista na fisioterapia. Sim. E você vai para uma especialidade. Na sua especialidade você... Mas às vezes eu vejo profissional que fala que foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi tudo. E ele é bom em tudo. Engraçado que ele fala que foi bom em tudo. Né? Eu acho que é muito conhecimento. Se esse cidadão mesmo, ele tem essa bagagem, ele é um QI fora do comum, né? Porque dentro de uma especialidade, olha, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa, você sabe disso. E a gente sabe que a gente, quando é generalista, a gente aprende um pouco de cada coisa. Quando você aprofunda mesmo na parte daquela área que você quis aprofundar, é que você começa a ver as camadas ali e dissecar realmente aquela área, né? Hoje, na minha vida profissional, quando eu me formei uma coisa eu sabia que eu não queria, que é a sua área respiratória. Isso eu sabia. Eu fiz uma promessa para mim que eu nunca ia entrar dentro de um hospital para atender. E cumprir. Porque não gosto. Mas na área de traumatortopedia, eu segui. Na área de neuro, é aquilo. Eu não sou um especialista. Eu não sei detalhe, mas o básico eu sei reconhecer. Sim. Né? E a gente tem que saber reconhecer até para a gente poder encaminhar. Eu tive um paciente uma vez que me procurou e ele estava com uma dor no ombro, trapézio, e eu fazia a técnica no profissional, e o profissional, fazia a técnica no paciente e o paciente não melhorava. Como assim? E no terceiro atendimento me deu um estalo. Eu olhei para a ficha prontuário do paciente e falei, esse paciente, ele, pós-Covid, foi entubado. De onde está vindo essa dor dele? Padrão respiratório. Quando eu vi o padrão respiratório dele, ele não tinha uma ventilação diafragmática normal, né? O que eu fiz? Fiz uma liberação para poder ventilar melhor aquilo ali, ele expandiu. Eu vi que a dor melhorou. A partir dali eu falei o seguinte, olha só, não é comigo. Segue agora para esse profissional aqui, porque ele vai fazer um trabalho respiratório com você. E a dor do paciente, disfunção no ombro, estabilizou. Né? Muito legal. E é importante a gente reconhecer isso, reconhecer também até onde a gente vai, até o momento que a gente vai, até o momento de encaminhar para outro profissional. Sim, isso é importante. A gente ser humilde nesse ponto, né? Não achar que você vai agarrar tudo aquilo ali. Nós temos que aprender a encaminhar mais para os nossos colegas. Isso, na fisioterapia. E não querer agarrar tudo, né? E isso a gente não tem esse hábito, né? Quer fazer tudo. E a gente tem que aprender a encaminhar para aquele especialista. Que tem mais habilidade naquela área. Né? É isso aí. E que muitas vezes o profissional ou o acadêmico deixa passar batido isso, e é muito importante a gente frisar isso, né? Isso, perfeito. Show de bola. Aí eu botei uma observação aqui, não espere estar pronto para participar, crescimento acontece no caminho, né? A gente tem que estar sempre se aprimorando e não esperar tá pronto, tem que estar sempre participando, independente do cenário ali, porque às vezes as pessoas só vai esperando e vai deixando passar e não aproveita as oportunidades, né? Gente, agora vamos às perguntas dos nossos bastidores. O pessoal ficou muito curioso aqui. Queria saber um pouquinho sobre esse lado aí que aconteceu com o Léo, a respeito das balas, né? Isso. Pode falar. Léo, eu vejo que muita gente na minha área de profissão se acomodou muito conforme os tempos vão passando. Você falou que até bala de borracha você tomou em 2013 para correr atrás dos seus direitos. Você está mais do que no seu direito. Você acha que a galera se acomodou ou a galera ainda está correndo atrás? Eu acho que se acomodou. Hoje você não vê mais esses movimentos ativistas em prol da profissão. Recentemente, nós tivemos movimentos voltados para o piso nacional. Nós estamos com ele em tramitação em Brasília. E quando temos que ir, né, num congresso ou na Assembleia Legislativa do Rio, você não vê um movimento de fisioterapeutas, de colegas se unindo em prol daquilo ali. Eu acho que 2013 foi o
o último momento que nós tivemos, pelo menos que eu vivenciei, da profissão. Nós íamos para a Cinelândia, tem foto, né, desse movimento com faixas, em prol da valorização profissional. E foi uma união naquele ano. Como qualquer outra profissão, nós temos oposições políticas, dentro da profissão até, mas nós, naquele ano, vivenciamos a união de todos. Então, por exemplo, na FERJ tínhamos a gestão, mas a oposição à gestão estava ali junto. O CREFITO tinha, a oposição do CREFITO estava ali também. Todos se uniram em prol da profissão. Hoje, eu não vejo isso. Sim. As pessoas apontam o dedo, aquilo que eu falei anteriormente, as pessoas apontam o dedo, quer que você resolva. Eu, hoje, né, estou conselheiro e eu passo por isso. Então, às vezes, eu vejo as pessoas apontando o dedo, falando, você tem que resolver, você não. Você que tem que resolver. Não, é mais fácil jogar a responsabilidade pro outro do que assumir. Exatamente. Vezes, né? As pessoas têm muita dificuldade disso. Mas eu não vi, não vejo, não vi, não vejo perspectiva para isso ocorrer, né? Hoje. Amanhã, depois desse podcast, de repente as pessoas podem se conscientizar e podem ter o movimento, mas hoje eu falo que não existe. Sim, complicado. Mais uma pergunta dela, vai lá. Fica perto um pouquinho do celular. Agora mais uma pergunta dos bastidores, pode falar. A pergunta é pro Léo. Oi, Léo. Eu queria que você comentasse, falasse pra gente o que a FERJ tem contribuído pro lado da ciência na nossa profissão. A FERJ, ela participa disso desde a sua criação, mas na atualidade, e aí eu vou falar um pouquinho da minha gestão como presidente, fiquei durante 2 gestões, então fiquei 4 anos na FERJ, criei no calendário aqui do estado do Rio de Janeiro um simpósio que nós chamamos de Sinfísio. Ele é realizado não no grande centro, não no município do Rio de Janeiro, realizamos o primeiro lá, mas o objetivo do Sinfísio é ir para outras regiões. Aquilo que eu falei, aquele profissional lá da Baixada que não consegue vir, levar um evento para lá de qualidade. Claro que não da grandeza de um congresso, mas de um evento científico com grandes nomes. Esse evento, ele acontece em ano que não acontece o congresso. Então, esse é um tipo de evento científico que a FERJ, ela colocou no calendário da fisioterapia no estado do Rio de Janeiro, e nós temos o nosso congresso. Graças a Deus, um grupo de diretores que estavam comigo, né, conseguiram resgatar o nosso PhysioConnect, que é o congresso da FERJ, que iniciou por volta de 2012, 2013. E ficou parado ali naquele momento de pandemia, e aí nós não conseguimos resgatar ele na ocasião. E agora, sim, no ano passado aconteceu o PhysioConnect. Foi um sucesso total e, graças a Deus, com o apoio de outras instituições. Você falou do PhysioConnect. Como é que seria esse PhysioConnect? Detalhe um pouquinho melhor, por exemplo. Então, o congresso da FERJ, o PhysioConnect, eu participei da elaboração do primeiro. Esse nome ele surge com o objetivo de conectar todas as áreas da fisioterapia. Então, a FERJ é uma associação generalista, então o objetivo do PhysioConnect era conectar todas as áreas da fisioterapia, fazer com que tivesse transversalidade, né, na respiratória, na cardio, na neuro. Difícil montar um evento assim, porque são vários palestrantes e cada palestrante tem que entrar na temática do outro profissional. No início nós dividíamos ele por salas, né? Então terapia manual, porque era difícil fazer essa conexão, mas no último PhysioConnect nós conseguimos. Então, por exemplo, eu me recordo uma mesa de dermato. Então, nessa mesa de dermato, tinha um profissional falando do pós-operatório da cirurgia bariátrica, tinha um profissional falando de disfunção metabólica na parte de cardio, legal. E tinha um outro profissional, agora eu não me recordo o que, mas falando de outra parte da área da fisioterapia. Então, eu procurei tirar um pouco os palestrantes
da sua zona de conforto. Na neuro, tentei colocar traumato com neuro. Então, nós, né, associarmos como é que um paciente de neuro pode receber, por exemplo, técnicas de terapia manual. Então, o objetivo do PhysioConnect foi isso, integrar as áreas da fisioterapia, fazer essa transversalidade, mas também ter essa integração entre o público, né? Fazer com que as pessoas se conheçam com empresas patrocinadoras, né? Para as pessoas poderem também conhecer a tecnologia, o que tem, né, de equipamentos, de empresas de fisioterapia que acabam comprando o evento. E são fundamentais. Isso, exatamente. A gente acompanhar junto com a tecnologia, né? A profissão não ficar estagnada no antigo, e sim acompanhar, né? É isso. Né? Então o PhysioConnect ele veio com esse intuito. Então hoje a FERJ, ela tem esses dois movimentos, né, científicos. Há tempos atrás, antes mesmo da gestão do Leandro, né, que foi em 2011, 2012, antes da FERJ ficar fechada, se eu não me engano, foi na gestão da professora Miriam Calheiros, existia o jornalzinho da FERJ, o jornalzinho científico da FERJ. Esse jornal científico ele era entregue aos profissionais e nas universidades. Então era a parte científica, os professores difundiam isso, né, dentro da universidade. Não tinha internet, então era a forma de propagar ciência. Então, cada momento da FERJ, ela aproveitou ali da parte, né, tecnológica da época, das formas que tinha de propagar ciência para poder chegar aos profissionais e aos acadêmicos. Você falou do PhysioConnect, mas também a gente vê muitas vezes falar no Simfísio. Qual seria a diferença do Simfísio para o PhysioConnect? Então, o PhysioConnect é o congresso. Então, o congresso ele vai ter trabalhos apresentados por pesquisadores, né? Nós temos as empresas, os estandes, né? Nós temos cursos, mentorias. O Simfísio já é um simpósio. Pode ser feito da mesma forma, com as palestras transversais, mas o Simfísio ele é menor. Geralmente um congresso, o PhysioConnect, ele tem 2, 3 dias. O Simfísio geralmente tem 1 dia. Pode ter empresas parceiras para expor, mas são palestras mais focadas e um evento mais curto, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Perfeito. Porque um congresso ele dá muito trabalho. Você tem que elaborar comissão científica, elaborar comissão organizadora do evento, ter todo o apoio, é difícil. Então você envolve... no último PhysioConnect nós tivemos cerca de, se eu não me engano, cerca de 80 palestrantes. Caramba. Bastante pessoas, bastante gente. É Bastante muito gente. custo, muito... Nós já tivemos no PhysioConnect um público, né, em torno de 1.500, 1.300 participantes, né, que foi, eu acho que o primeiro. Muita coisa. Foi bastante, deu trabalho. Imagina, muito. Tudo ali, naquela época, um pouco mais manual. Estou falando 2013, então... E normalmente eles são realizados aonde? Em qual... Centros de convenção. O primeiro foi realizado na UF, através de uma parceria, aqui no campus Graguatá. O segundo foi na UERJ, e foi tenso esse da UERJ, porque os bastidores de congresso são sempre tensos, então nós tínhamos agendado tudo com a prefeitura da UERJ, já feito todos os pagamentos possíveis, né? E no dia, o que aconteceu na UERJ? Greve dos alunos. E aí a greve, eles não queriam que o evento continuasse. E aí vamos para a negociação. Sorte que eu tenho esse viés político de negociar, né? Já fui de grêmio estudantil também na época de colégio e conseguimos negociar, mostrar para eles que aquele congresso não tinha nada com a UERJ, era um congresso externo, mas que estava trazendo recursos também para a própria UERJ. E aí aconteceu, eles deixaram que o congresso acontecesse. No outro, foi já no centro de convenção, esse teve um plus, né? Conseguimos levar para um centro de convenção, que foi no Morisco, e no último nós conseguimos, através da parceria aí com o Crefito, no Centro Cultural do Crefito, que ocorresse esse congresso, esse PhysioConnect.
Muito legal. E a gente vê acontecendo e não imagina a trabalheira que dá, o trabalho que dá os bastidores. O né? primeiro, antes do PhysioConnect, teve um outro congresso que eu não participei, eu fui como participante. Uhum. Que o Leandro e o Mauro organizaram, que eles eram os diretores. E nesse congresso foi engraçado que, de repente, estou vendo todo mundo com tensão. O que houve? Sumiu a mala com o dinheiro das inscrições ali da hora ali. E até que acharam a mala. Então, atenção, os congressos acontecem essas coisas. Né? Mas os bastidores... Coisas que não estão esperando. E no final foi maravilhoso o Sim. congresso, foi muito bom. Foi na Glória, se eu não me engano. Então tem essas E a gente histórias. vê depois tudo lindo e não imagina o quanto que a gente passou, né, nos bastidores, tudo que a gente passou, o lance da UERJ na greve que você falou. Então a gente tem aí alguns bastidores bem tensos, né, de congresso e, graças a Deus, os congressos da FERJ, eles são sempre sucesso. Eu não sei por que o público... Eu sei por que o público compra, eu não vou falar porque eu não sei. Eu sei por que o público compra. É pelo carisma da FERJ, pela qualidade que os eventos trazem para a categoria. Na hora todo mundo sai elogiando o evento. Mas é uma tensão. Agora na FERJ, Hugo, você vai saber o que é isso. Imagina, isso aí. E, tipo, seria também uma propaganda para trazer os associados, né? Porque tem vários benefícios. Né, e aí entra os benefícios. Sim. Dentro de uma associação você tem benefícios para os próprios eventos, onde certos eventos você consegue ter a gratuidade, nos congressos você consegue ter um desconto, vamos dizer assim, de 50% às vezes. Legal. E os outros benefícios de empresas parceiras, né, que acabam dando desconto para os associados. Então, plano de saúde já tivemos na FERJ, né, compra de carro, financiamento, seja o que for. Legal. É difícil você conseguir essas parcerias com as empresas. Mas para ter esses benefícios, nós precisamos ter associados. Sim. Ter a valorização dos profissionais dentro da associação. Eles valorizarem também a associação em poder entrar, ingressar para que a diretoria possa buscar esses benefícios também. Porque quando eu vou para uma empresa dar benefício, eu vou virar para... O que o gestor ele vai me falar? O que você vai me dar em troca? Sim. Aquela empresa quer que cliente. Se você tem uma carta de associado baixa, você não consegue ter o cliente, né? Então, é isso. Perfeito. Então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast da FERJ. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Envie esse link para o máximo de pessoas que você conseguir, para aquele físico que você acha que vai estar ajudando ele. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Meu Instagram é ogudi.fisio. E o seu, Léo, qual é o seu Instagram mesmo? Meu @Leo_Brito_Oliveira. Né? E seguir a página da FERJ. Exatamente, a página da FERJ, não deixa de seguir a no FERJ_ Fisioterapia. Exatamente. E se associar. Lá tem um link para poder se associar. Perfeito. Né? Com uma anuidade bem acessível para os profissionais. Tem muito benefício, não deixe de se associar. Vem para a FERJ. Vem.